Mamãe Ursa luta com um tigre para salvar o lar de seus filhotes. Apesar do desgaste, ela não vai desistir nem por um instante. Uma família de fotógrafos de vida selvagem observava tudo ao longe. Eles registraram algo incrível. Antes de ouvir essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal. Antes de ouvir essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal. O sol mal havia nascido quando Mariana acordou sobressaltada. Seu coração batia acelerado, como se pressentisse que aquele dia seria diferente de todos os outros em seus 28 anos de vida. Ela se levantou da cama, passou as mãos pelos cabelos castanhos ondulados e caminhou até a janela do pequeno apartamento que alugava no centro de São Paulo. A cidade já pulsava lá fora, indiferente ao turbilhão de emoções que se agitava dentro dela. Mariana respirou fundo, tentando se acalmar. Era o dia da grande apresentação, o projeto em que vinha trabalhando há meses como designer gráfica júnior na renomada agência de publicidade criativa Encia. É hoje, murmurou para si mesma, sentindo um misto de ansiedade e determinação. Ela sabia que essa era sua chance de impressionar os chefes e finalmente conseguir a tão sonhada promoção. Rapidamente Mariana se arrumou, escolhendo cuidadosamente um conjunto de saia lápis cinza e blusa branca que lhe davam um ar profissional, mas sem perder a jovialidade. Pegou sua pasta com os layouts impressos e saiu apressada, mal tendo tempo de tomar um café. No metrô lotado, ela ensaiava mentalmente cada detalhe da apresentação. Estava tão absorta em seus pensamentos que quase perdeu sua estação. Ao sair na superfície, foi recebida por uma leve garoa, típica da cidade. Ótimo, pensou, só o que me faltava. Chegando à agência, Mariana foi direto para a sala de reuniões. Seu chefe, Ricardo, um homem de meia-idade com um olhar sempre crítico, já estava lá, acompanhado de um homem que ela nunca tinha visto antes. Mariana, que bom que chegou, disse Ricardo com um sorriso forçado. Este é Gustavo Mendes, o novo diretor criativo da agência. Ele veio especialmente para sua apresentação. O coração de Mariana quase parou. Gustavo era alto, com olhos verdes penetrantes e um sorriso que iluminava toda a sala. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la, e Mariana sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo ao tocá-lo. É um prazer conhecê-la, Mariana, disse Gustavo, com uma voz suave que a fez corar instantaneamente. Ricardo me falou muito bem do seu trabalho. Mariana gaguejou um agradecimento, tentando se recompor. Ela não podia se deixar abalar agora, não quando tinha tanto em jogo. Respirou fundo e começou sua apresentação, explicando o conceito por trás da campanha que havia criado para um importante cliente do ramo automobilístico. À medida que falava, Mariana foi ganhando confiança. Suas palavras fluíam com paixão e convicção, e ela podia ver o brilho de aprovação nos olhos de Gustavo. Ricardo, por outro lado, mantinha sua expressão impassível, fazendo anotações ocasionais. Quando terminou, houve um momento de silêncio que pareceu durar uma eternidade. Finalmente, Gustavo se levantou, aplaudindo entusiasticamente. "Brilhante, Mariana!" exclamou ele. "Sua abordagem é inovadora e perfeitamente alinhada com o que o cliente pediu. Estou impressionado." O elogio fez Mariana corar novamente, mas dessa vez de orgulho. Ricardo, no entanto, parecia menos entusiasmado. "Bem, certamente é interessante", disse ele, com um tom que sugeria o contrário. "Mas acho que precisamos considerar algumas alterações antes de apresentar ao cliente." O comentário de Ricardo caiu como um balde de água fria sobre Mariana. Ela tinha certeza de que seu trabalho era excepcional, e a reação de Gustavo só confirmava isso. Por que seu chefe direto não podia ver o mesmo? Gustavo, percebendo o desconforto, interveio. "Ricardo, por que não discutimos isso mais tarde? Gostaria de conversar um pouco mais com Mariana sobre alguns detalhes do projeto." Ricardo assentiu relutante e saiu da sala, deixando Mariana sozinha com o novo diretor criativo. Ela sentiu o coração acelerar novamente, mas dessa vez não era apenas nervosismo. "Não se preocupe com Ricardo", disse Gustavo, aproximando-se dela. "Ele às vezes demora para aceitar ideias novas. Mas eu realmente adorei seu trabalho, Mariana. Você tem um talento único."
Os olhos de Gustavo encontraram os dela, e por um momento, Mariana sentiu como se o mundo tivesse parado. Havia algo naquele olhar, uma conexão que ia além do profissional. Obrigada, ela conseguiu dizer finalmente. Significa muito ouvir isso de você. Que tal tomarmos um café? Sugeriu Gustavo. Gostaria de ouvir mais sobre suas ideias para futuros projetos. Mariana hesitou por um segundo. Ela sabia que deveria voltar ao trabalho, que tinha prazos a cumprir, mas a perspectiva de passar mais tempo com Gustavo era irresistível. Claro, respondeu ela sorrindo. A adoraria. Enquanto saíam juntos da sala de reuniões, Mariana não podia deixar de pensar que aquele dia, que começara com tanta ansiedade, estava tomando um rumo completamente inesperado. O que começara como uma simples apresentação de trabalho parecia estar se transformando no início de algo muito maior. O que ela não sabia era que esse café seria apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre, trazendo não apenas oportunidades profissionais, mas também desafios pessoais que testariam seus limites e a fariam questionar tudo o que acreditava saber sobre amor, lealdade e ambição. O aroma do café recém-passado preenchia o ar da pequena cafeteria a 2 quadras da agência. Mariana observava Gustavo por cima da borda de sua xícara, tentando decifrar o enigma que ele representava. Seu novo diretor criativo era uma mistura fascinante de carisma e mistério, com um sorriso que parecia esconder 1000 segredos. Então, Mariana, Gustavo começou, seus olhos verdes fixos nela. Conte-me mais sobre você. Como chegou a criativa em Cia? Ela hesitou por um momento, sentindo o peso daquele olhar. Bem, na verdade, foi quase por acaso, respondeu colocando a xícara sobre a mesa. Eu estava estagiando em uma agência menor quando um amigo me falou sobre uma vaga aqui. Achei que era uma oportunidade grande demais para deixar passar. Gustavo assentiu, parecendo genuinamente interessado. E você estava certa. Seu talento é evidente. Mas me diga, você se sente realizada aqui? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela pensou por um instante antes de responder. Eu amo o que faço, mas às vezes sinto que poderia fazer mais, sabe? Como se estivesse presa em uma caixa que não me deixa expandir totalmente minhas ideias. Entendo perfeitamente, Gustavo disse, inclinando-se para a frente. É por isso que estou aqui, Mariana, para trazer uma nova visão, para ajudar talentos como o seu a florescerem plenamente. Havia algo em sua voz, uma promessa velada, que fez o coração de Mariana acelerar. Ela se pegou imaginando como seria trabalhar mais de perto com ele, criar projetos juntos, passar horas discutindo ideias. Eu adoraria ter essa oportunidade, ela disse, sua voz mais suave do que pretendia. Gustavo sorriu, um sorriso que parecia reservado só para ela. E você terá. Na verdade, tenho um projeto em mente que acho que seria perfeito para você liderar. Os olhos de Mariana se arregalaram. Liderar? Mas eu sou apenas uma designer júnior. Uma designer júnior com o potencial de uma diretora de arte, Gustavo completou. Confia em mim, Mariana, eu vejo algo especial em você. O resto da conversa fluiu como um sonho. Gustavo falou sobre o novo projeto. Uma campanha ambiciosa para uma marca de cosméticos que queria reinventar sua imagem. Era exatamente o tipo de desafio que Mariana sempre quis enfrentar. Quando finalmente deixaram a cafeteria, o céu de São Paulo já estava tingido com os tons alaranjados do pôr do sol. Mariana se sentia leve, como se estivesse flutuando. Não era apenas a perspectiva do novo projeto que a deixava assim, mas também a conexão que sentia com Gustavo. Obrigada pelo café e pela conversa, ela disse, quando chegaram de volta à porta da agência. Mal posso esperar para começar a trabalhar nesse projeto. Gustavo sorriu novamente, aquele sorriso que fazia algo dentro dela derreter. O prazer foi meu, Mariana. Tenho certeza de que faremos grandes coisas juntos. Ele se inclinou, e por um momento Mariana pensou que ele iria beijá-la. Seu coração disparou, uma mistura de expectativa e medo. Mas Gustavo apenas deu um beijo suave em sua bochecha, um gesto que poderia ser interpretado como puramente profissional, mas que deixou um rastro de fogo em sua pele. Até amanhã, ele sussurrou antes de se virar e entrar no prédio. Mariana ficou parada por alguns segundos,
tentando processar tudo o que havia acontecido. Quando finalmente conseguiu se mover, decidiu caminhar um pouco antes de ir para casa. Precisava clarear a mente. Enquanto andava pelas ruas movimentadas do centro, sua cabeça girava. De um lado, a empolgação com o novo projeto e a perspectiva de trabalhar mais próxima de Gustavo. Do outro, uma pontada de culpa. Afinal, ela tinha um namorado, Pedro, com quem estava há quase 3 anos. Pedro era estável, confiável, o tipo de homem que sua mãe sempre disse que ela deveria procurar. Eles tinham uma vida confortável juntos, sem grandes emoções, é verdade, mas também sem grandes conflitos. Era seguro. Era previsível. Gustavo, por outro lado, representava o desconhecido, o emocionante, o perigoso. Ele a fazia sentir coisas que há muito tempo não sentia. Despertava uma paixão que ela nem sabia que ainda existia dentro dela. Chegando em casa, Mariana encontrou Pedro no sofá, assistindo a um jogo de futebol. Ele mal levantou os olhos quando ela entrou. "Oi, amor, como foi o dia?" perguntou distraidamente. Mariana hesitou. Como poderia resumir tudo o que havia acontecido? Como poderia explicar que em um único dia todo o seu mundo havia virado de cabeça para baixo? "Foi interessante", ela disse finalmente. "Temos um novo diretor criativo na agência." "Ah, é?" Pedro respondeu, ainda sem tirar os olhos da TV. "Legal." Mariana sentiu uma onda de frustração. Era sempre assim, não era? Ela querendo compartilhar suas experiências, seus sonhos, e Pedro estava sempre ali, mas nunca realmente presente. Ela foi para o quarto, fechou a porta e se jogou na cama. Enquanto olhava para o teto, 1000 pensamentos passavam por sua cabeça. O novo projeto, a oportunidade de crescer na carreira, Gustavo e seu sorriso enigmático, Pedro e sua estabilidade confortável, mas sufocante. Mariana sabia que estava à beira de algo grande, algo que poderia mudar toda a sua vida. Mas seria para melhor ou para pior? E mais importante, ela estava preparada para as consequências de suas escolhas. Com essas perguntas ecoando em sua mente, ela fechou os olhos, tentando encontrar algum descanso. Amanhã seria um novo dia, o primeiro de muitos que testariam seus limites, sua lealdade e, acima de tudo, seu coração. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Mariana. O novo projeto da marca de cosméticos, batizado de Renascença, consumia todo o seu tempo e energia. Ela passava horas na agência, muitas vezes ficando até tarde da noite, imersa em um mundo de cores, formas e conceitos inovadores. Gustavo estava sempre por perto, orientando, desafiando e cada vez mais fascinando Mariana. Sua presença era como um combustível que a impulsionava a ir além de seus limites criativos. As reuniões de brainstorming se estendiam por horas, com ideias fluindo livremente entre eles, criando uma sinergia que Mariana nunca havia experimentado antes. Numa dessas noites, quando o relógio já marcava quase meia-noite e o escritório estava praticamente vazio, Mariana e Gustavo estavam debruçados sobre uma mesa repleta de esboços e mood boards. "Olha só isso", Gustavo disse, apontando para um dos desenhos de Mariana. "Essa fusão de elementos orgânicos com linhas geométricas é exatamente o que estávamos procurando. É ousado, é fresco, é revolucionário." Mariana sentiu o rosto esquentar com o elogio. "Você acha mesmo? Eu estava com medo de ter ido longe demais." Gustavo se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez o coração de Mariana saltar. "Mariana, você precisa entender uma coisa. No nosso ramo não existe longe demais. É justamente quando pensamos que fomos longe demais que criamos algo verdadeiramente inovador." Ele colocou a mão sobre a dela, um toque suave que enviou arrepios por todo o corpo de Mariana. "Você tem um dom raro. Não deixe que o medo de arriscar sufoque sua criatividade." Naquele momento, com a cidade adormecida lá fora e o escritório mergulhado em um silêncio quase palpável, Mariana sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Parte dela queria se jogar, mergulhar de cabeça naquele sentimento intenso que Gustavo despertava. Outra parte, no entanto, a lembrava de Pedro, esperando em casa confiante e alheio ao turbilhão que se passava dentro dela. Eu preciso ir", Mariana disse, afastando-se abruptamente.
Já é tarde, e amanhã temos aquela reunião com o cliente. Gustavo assentiu, um leve sorriso brincando em seus lábios. Claro, descanse. Amanhã será um grande dia. Mariana saiu apressada, seu coração batendo tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido pelos seguranças no saguão. Ao chegar em casa, encontrou Pedro dormindo no sofá, a TV ainda ligada. Ela o observou por um momento, sentindo uma mistura de carinho e uma crescente sensação de distanciamento. Com cuidado para não acordá-lo, Mariana foi para o quarto. Deitada na cama, ela não conseguia parar de pensar em Gustavo, no projeto, em como sua vida profissional estava prestes a dar um salto significativo, mas a que custo para sua vida pessoal? Na manhã seguinte, Mariana chegou cedo à agência, determinada a se concentrar apenas no trabalho. A reunião com o cliente estava marcada para as 10 horas e ela sabia que seria um momento crucial. Quando entrou na sala de reuniões, Mariana foi surpreendida por um rosto familiar. Lá estava Camila Vasconcelos, CEO da marca de cosméticos e uma das mulheres mais influentes do país. Mariana a conhecia das revistas de negócios e programas de TV, mas vê-la pessoalmente era uma experiência completamente diferente. Camila emanava uma aura de poder e sofisticação que imediatamente encheu a sala. Seus olhos perspicazes avaliaram Mariana de cima a baixo, como se estivesse medindo sua competência apenas com o olhar. Então você é a jovem designer que Gustavo tanto elogiou, Camila disse, sua voz suave, mas autoritária. Espero que você esteja à altura do desafio, querida. Nossa marca precisa mais do que apenas um redesign bonito. Precisamos de uma revolução. Mariana sentiu o peso daquelas palavras, mas em vez de intimidá-la, elas a energizaram. Este era o momento pelo qual ela tinha trabalhado tão duro. Senhora Vasconcelos, Mariana começou, sua voz firme apesar do nervosismo, acredito que temos exatamente o que você está procurando. Com um aceno de Gustavo, Mariana iniciou a apresentação. À medida que ela explicava o conceito por trás da campanha Renascença, mostrando as imagens e layouts que havia criado, podia sentir a atmosfera na sala mudando. Os olhos de Camila, inicialmente céticos, começaram a brilhar com interesse. O que propomos não é apenas uma mudança de imagem, Mariana explicou, sua confiança crescendo a cada palavra. É uma redefinição completa do que significa beleza e cuidado pessoal no século XXI. Estamos falando de empoderamento, de autenticidade, de celebrar a diversidade em todas as suas formas. Quando Mariana terminou, houve um momento de silêncio. Camila se levantou lentamente, seus olhos fixos nos painéis que Mariana havia preparado. Impressionante, ela disse finalmente. Realmente impressionante. Gustavo, você estava certo sobre ela. Esta campanha é exatamente o que precisávamos. O resto da reunião passou em um borrão de discussões animadas e planejamento entusiasmado. Quando finalmente terminou, Camila se aproximou de Mariana. Parabéns, querida, ela disse apertando a mão de Mariana com firmeza. Você acabou de se tornar uma pessoa muito importante para o futuro da nossa marca. Espero grandes coisas de você. Assim que Camila saiu, Gustavo abraçou Mariana impulsivamente, levantando-a do chão em um momento de pura euforia. Você foi incrível, ele exclamou. Sabia que você conseguiria. Naquele instante de celebração, com os braços de Gustavo ao seu redor e o gosto doce do sucesso, Mariana sentiu como se estivesse no topo do mundo. Mas uma pequena voz no fundo de sua mente a lembrava que quanto mais alto se sobe, mais dolorosa pode ser a queda. O que Mariana não sabia era que aquela reunião não era apenas o início de uma nova fase em sua carreira. Era o primeiro passo em uma jornada que testaria não apenas sua criatividade e ambição, mas também seus valores mais fundamentais e os laços que a uniam às pessoas em sua vida. À medida que o projeto Renascença ganhava vida, Mariana estava prestes a descobrir que o verdadeiro renascimento seria o seu próprio, um processo tão emocionante quanto assustador, que a levaria a questionar tudo o que pensava saber sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. As semanas seguintes passaram como um turbilhão para Mariana. O projeto Renascença havia se tornado o centro de seu universo, consumindo cada momento de seu tempo
e cada gota de sua energia criativa. A agência fervilhava com a expectativa do que prometia ser uma campanha revolucionária, e Mariana estava no epicentro de tudo isso. Sua rotina se transformou completamente. Acordava antes do amanhecer, muitas vezes encontrando Pedro ainda dormindo, e retornava para casa tarde da noite, exausta, mas eletrizada pela adrenalina do trabalho. As horas intermináveis na agência, as discussões acaloradas com a equipe, as sessões de brainstorming que se estendiam madrugada adentro, tudo isso havia se tornado sua nova normalidade. E então havia Gustavo. Sua presença constante, seu apoio inabalável e sua orientação inspiradora haviam se tornado indispensáveis para Mariana. Eles formavam uma dupla formidável, suas mentes criativas se complementando de uma maneira que parecia quase mágica. Mas à medida que o tempo passava, Mariana começou a perceber que a linha entre admiração profissional e atração pessoal estava se tornando perigosamente tênue. Numa noite particularmente intensa, quando estavam finalizando os últimos detalhes para uma apresentação crucial, Mariana se viu sozinha com Gustavo no escritório. O relógio marcava quase 1 da manhã, e o silêncio da cidade adormecida parecia amplificar cada batida de seu coração. "Acho que finalmente conseguimos", Gustavo disse, recostando-se em sua cadeira com um sorriso de satisfação. "Esta campanha vai mudar o jogo, Mariana, e grande parte disso é graças a você." Mariana corou com o elogio, sentindo aquela familiar onda de calor que sempre a acometia quando Gustavo a olhava daquela maneira. "Não teria conseguido sem você", ela respondeu, sua voz mais suave do que pretendia. "Sua orientação, seu apoio. Tem sido incrível trabalhar com você, Gustavo." Houve um momento de silêncio carregado, durante o qual seus olhares se encontraram e pareceram se prender um ao outro. Gustavo se inclinou levemente para a frente, sua mão roçando suavemente a de Mariana sobre a mesa. "Mariana, Ele começou, sua voz baixa e intensa. Naquele instante, o telefone de Mariana vibrou ruidosamente, quebrando o encanto do momento. Era uma mensagem de Pedro. "Estou preocupado. Você está bem? Que horas volta para casa?" A realidade atingiu Mariana como um balde de água fria. Pedro, seu namorado. O homem que a apoiava há anos, que a amava incondicionalmente. E ali estava ela, à beira de... Do que, exatamente? "Eu preciso ir", Mariana disse abruptamente, levantando-se e começando a recolher suas coisas. "Já é tarde e... Bem, Pedro está me esperando." Gustavo assentiu, um lampejo de... decepção, frustração, passando rapidamente por seus olhos, antes de ser substituído por sua habitual expressão profissional. Claro, descanse bem. Amanhã será um grande dia." Mariana praticamente correu para fora do escritório, seu coração batendo descompassadamente. No táxi a caminho de casa, sua mente era um turbilhão de pensamentos conflitantes. O que estava acontecendo com ela? Como permitira que as coisas chegassem a esse ponto? Ao chegar em casa, encontrou Pedro adormecido no sofá, a TV ligada em um canal de notícias 24 horas. Ela o observou por um momento, sentindo uma mistura de carinho e culpa. Pedro era bom, estável, confiável. Ele merecia mais do que uma namorada que mal estava presente, tanto física quanto emocionalmente. "Mari, você chegou", Pedro murmurou sonolento, abrindo os olhos. Estava preocupado. "Você tem trabalhado tanto ultimamente." Mariana sentou-se ao lado dele, forçando um sorriso. "Desculpe, amor." Na manhã seguinte, Mariana chegou à agência determinada a manter as coisas estritamente profissionais com Gustavo, mas seus planos foram por água abaixo quando se deparou com uma notícia inesperada. "Mariana, que bom que chegou." Gustavo a cumprimentou, um brilho de excitação em seus olhos. "Tenho uma novidade incrível. A Camila Vasconcelos ficou tão impressionada com nosso trabalho que quer que apresentemos a campanha na convenção anual da empresa em Paris na próxima semana. E ela insistiu que nós dois fôssemos pessoalmente." O coração de Mariana deu um salto. Paris? Com Gustavo? Por uma semana? A perspectiva era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Mas é muito em cima da hora", Mariana gaguejou.
Sua decisão não seria apenas sobre uma viagem de negócios, mas sobre o rumo que sua vida tomaria dali em diante. Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, Mariana se viu prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Paris aguardava, com suas promessas de sucesso profissional e talvez algo mais. Mas a que custo? O avião pousou suavemente no aeroporto Charles de Gaulle, e Mariana sentiu seu coração acelerar. Paris. A cidade das luzes, do romance e agora o palco de sua maior oportunidade profissional até então. Ao seu lado, Gustavo sorria, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e algo mais, algo que Mariana não conseguia, ou talvez não quisesse, nomear. A decisão de vir não havia sido fácil. A conversa com Pedro ainda ecoava em sua mente. Uma semana em Paris com seu chefe, Pedro havia questionado, sua voz uma mistura de preocupação e desconfiança. É uma oportunidade incrível, Pedro, Mariana explicou, tentando soar mais confiante do que se sentia. Pode mudar minha carreira completamente. No final, Pedro cedeu, não sem antes fazer Mariana prometer que ligaria todos os dias. A culpa que ela sentiu ao ver a resignação em seus olhos ainda pesava em seu peito. Agora, enquanto o táxi serpenteava pelas ruas de Paris em direção ao hotel, Mariana tentava se concentrar na tarefa que tinham pela frente. A convenção começaria em 2 dias, dando-lhes tempo para finalizar os últimos detalhes da apresentação e talvez conhecer um pouco da cidade. Estou pensando, Gustavo começou, sua voz tirando Mariana de seus pensamentos, que deveríamos dar uma volta esta noite. Você sabe, para relaxar um pouco antes do trabalho intenso que temos pela frente. Mariana hesitou. Parte dela sabia que deveria recusar, manter as coisas estritamente profissionais. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, ansiava por mais tempo com Gustavo. Claro, ela respondeu sorrindo timidamente. Seria ótimo. Algumas horas depois, após se instalarem em seus quartos adjacentes no luxuoso hotel, Mariana e Gustavo caminhavam pelas margens do Sena. A Torre Eiffel brilhava ao longe, um farol de luz contra o céu noturno de Paris. É lindo, não é? Gustavo comentou, parando para admirar a vista. Sabe, Mariana, às vezes penso que somos como esta cidade, brilhantes, cheios de possibilidades, mas também com nossas sombras, nossos segredos. Ele se virou para ela, seus olhos intensos à luz dos lampiões. Você já se perguntou se está vivendo a vida que realmente deseja? A pergunta atingiu Mariana como um soco no estômago. Ela desviou o olhar, fixando-o nas águas escuras do rio. Eu... não sei. Gustavo, eu... Antes que pudesse terminar a frase, Gustavo se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante no início, mas que rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais urgente. Por um momento, Mariana se perdeu na sensação, seu corpo respondendo com uma paixão que ela não sabia que possuía. Então, como um raio cortando o céu, a imagem de Pedro surgiu em sua mente. Mariana se afastou abruptamente, ofegante e confusa. Não, não podemos, ela disse, sua voz trêmula. Isso é errado. Eu tenho o Pedro e você... Você é meu chefe. Gustavo recuou, seus olhos uma mistura de desejo e frustração. Mariana, o que sentimos um pelo outro vai além de qualquer rótulo. Você não pode negar que há algo especial entre nós. Eu preciso ir, Mariana gaguejou, virando-se e começando a caminhar rapidamente de volta ao hotel. Mariana, espere. Gustavo chamou, mas ela não olhou para trás. De volta ao seu quarto, Mariana se jogou na cama, seu corpo tremendo e sua mente em turbilhão. O que ela havia feito? Como permitira que as coisas chegassem a esse ponto? Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Pedro. Oi, amor, como foi o dia? Estou com saudades. Mariana olhou para a mensagem, sentindo uma onda de culpa a engolfar. Ela amava Pedro. Não amava? Ele era seguro, confiável, seu porto seguro. Mas Gustavo a fazia sentir viva, desafiada, apaixonada. Nos dias que se seguiram, Mariana se viu dividida entre a culpa e o desejo. Durante o dia, ela e Gustavo trabalhavam lado a lado, preparando-se para a grande apresentação. A tensão entre eles era palpável, carregada de olhares furtivos e toques acidentais. À noite, sozinha em seu quarto,
Mariana oscilava entre ligar para Pedro, buscando conforto em sua voz familiar, e ficar acordada relembrando o beijo à beira do Sena. Finalmente, chegou o dia da apresentação. Mariana acordou cedo, determinada a se concentrar apenas no trabalho. Mas quando entrou na sala de conferências e viu Gustavo, impecável em seu terno, todo o seu corpo reagiu. "Pronta?" ele perguntou, seu sorriso confiante mascarando a tensão em seus olhos. "Pronta", Mariana respondeu, engolindo em seco. Enquanto se preparavam para subir ao palco, Mariana sabia que não era apenas sua carreira que estava em jogo. As escolhas que faria nos próximos dias moldariam não apenas seu futuro profissional, mas toda a sua vida pessoal. Com o coração acelerado e a mente em conflito, Mariana deu um passo à frente, pronta para enfrentar não apenas a plateia de executivos, mas também os demônios de seu próprio coração. O salão de conferências do hotel de luxo em Paris estava lotado. Executivos de todo o mundo, jornalistas especializados e influenciadores do setor de beleza aguardavam ansiosamente o que prometia ser uma apresentação revolucionária. No backstage, Mariana respirava fundo, tentando acalmar seus nervos. "Você consegue", Gustavo sussurrou colocando a mão em seu ombro. O toque, mesmo que breve, enviou arrepios por todo o corpo de Mariana. Ela assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz naquele momento. Quando finalmente subiram ao palco, toda a tensão pessoal entre eles pareceu se dissipar. Mariana e Gustavo se moviam em perfeita sincronia, apresentando a campanha Renascença com uma paixão e eloquência que cativaram a plateia desde o primeiro instante. As imagens poderosas, os slogans impactantes e o conceito inovador por trás da campanha arrancaram suspiros e aplausos entusiasmados. Mariana podia sentir a energia da sala, a aprovação crescente, o burburinho de excitação que se espalhava entre os presentes. Quando terminaram, houve um momento de silêncio antes que a sala explodisse em aplausos. Camila Vasconcelos, sentada na primeira fila, foi a primeira a se levantar, um sorriso radiante em seu rosto. "Brilhante!" ela exclamou, subindo ao palco para abraçar Mariana e Gustavo. "Vocês não apenas atenderam às nossas expectativas, vocês as superaram. Esta campanha vai redefinir nossa marca globalmente." O resto do dia passou em um borrão de entrevistas, champanhe e congratulações. Mariana se viu no centro das atenções, elogiada por alguns dos nomes mais importantes da indústria. Era tudo com que ela sempre sonhara, e ainda assim. À noite, durante a festa de celebração, Mariana se afastou um pouco, buscando um momento de quietude em uma varanda com vista para a cidade iluminada. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Pedro. "Parabéns, meu amor. Vi as notícias online. Estou tão orgulhoso de você. Mal posso esperar para comemorarmos quando você voltar." A mensagem deveria tê-la feito sorrir, mas em vez disso, Mariana sentiu uma pontada de culpa e confusão. Ela amava Pedro, não amava? Então por que não conseguia sentir a alegria que deveria estar sentindo? "Aí está você", a voz de Gustavo atirou de seus pensamentos. Ele se juntou a ela na varanda, 2 taças de champanhe nas mãos. "Achei que talvez quisesse comemorar em um local mais tranquilo." Mariana aceitou a taça, seus dedos roçando os dele no processo. "Obrigada. É só que é muita coisa para processar, sabe?" Gustavo assentiu, seus olhos fixos nela. "Você foi incrível hoje, Mariana. Não apenas hoje, na verdade, em todo este projeto. Você é extraordinária." O elogio a fez corar, e Mariana se virou para a vista da cidade tentando esconder sua reação. "Não teria conseguido sem você, Gustavo. Sua orientação, seu apoio..." "Não." Gustavo a interrompeu suavemente. "Não diminua suas conquistas. Isso é resultado do seu talento, da sua visão. Eu apenas tive a sorte de estar lá para testemunhar." Ele se aproximou, e Mariana podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua colônia misturado ao aroma do champanhe. "Mariana, eu não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional." Mariana fechou os olhos, seu coração batendo descompassadamente. "Gustavo, por favor, não podemos..." "Não podemos o quê?" Ele insistiu, sua voz baixa e intensa.
Não podemos ser honestos sobre o que sentimos? Não podemos buscar a felicidade que merecemos? Ela se virou para encará-lo, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. E o Pedro? Ele me ama, ele... E você o ama? Gustavo perguntou, seus olhos buscando os dela. Você realmente o ama, Mariana? Ou você está com ele porque é seguro? Porque é o que se espera de você? As palavras atingiram Mariana como um soco. Ela abriu a boca para protestar, para defender seu relacionamento com Pedro, mas descobriu que não conseguia encontrar as palavras. Gustavo deu mais um passo em sua direção, eliminando o espaço entre eles. Mariana, eu sei que é complicado, sei que há muito em jogo, mas também sei que o que temos é raro, é especial. Não podemos simplesmente ignorar isso. Naquele momento, com a cidade das luzes brilhando ao fundo e o som distante da festa chegando até eles, Mariana se viu diante da decisão mais difícil de sua vida. De um lado, a segurança e a familiaridade de sua vida com Pedro. Do outro, a paixão e as possibilidades que Gustavo representava. Ela olhou nos olhos de Gustavo, sentindo-se simultaneamente aterrorizada e eletrizada. Eu não sei o que fazer, ela sussurrou. Gustavo levantou a mão, acariciando suavemente o rosto de Mariana. Talvez, ele disse, sua voz quase um sussurro. A resposta esteja no que você sente, não no que você pensa. E com isso, ele se inclinou e a beijou novamente. Desta vez, Mariana não recuou. Ela se entregou ao beijo, deixando que todas as emoções reprimidas, todos os desejos negados, viessem à tona. Quando finalmente se separaram, ofegantes e com os corações acelerados, Mariana sabia que não havia mais volta. Sua vida havia mudado irrevogavelmente, e as consequências de suas escolhas estavam prestes a se desdobrar de maneiras que ela mal podia imaginar. Com a cabeça girando e o coração dividido, Mariana se viu no limiar de uma nova fase de sua vida. Uma fase cheia de promessas e perigos, de paixão e culpa. E enquanto a noite de Paris os envolvia, ela sabia que, independentemente do que escolhesse, nada seria como antes. O voo de volta a São Paulo foi um turbilhão de emoções para Mariana. Cada quilômetro que a aproximava de casa parecia aumentar o peso da culpa em seu peito. Ao seu lado, Gustavo dormia tranquilamente, alheio ao tumulto interno que ela enfrentava. As últimas noites em Paris haviam sido um redemoinho de paixão e descobertas. Mariana se entregou completamente a seus sentimentos por Gustavo, vivendo cada momento com uma intensidade que nunca havia experimentado antes. Mas agora, com a realidade se aproximando rapidamente, ela se sentia dividida entre o desejo e o dever. Quando o avião finalmente pousou, Mariana sentiu seu coração apertar. Pedro estaria esperando por ela no desembarque, ansioso para celebrar seu sucesso, ignorante da tempestade que se aproximava. Vai ficar tudo bem, Gustavo sussurrou, apertando sua mão discretamente enquanto pegavam suas bagagens. Lembre-se do que conversamos. Seja honesta com ele e com você mesma. Mariana assentiu, incapaz de encontrar palavras. Quando saíram para a área de desembarque, ela viu Pedro imediatamente. Ele sorria segurando um buquê de flores, seus olhos brilhando de orgulho e amor. A visão foi como uma punhalada no coração de Mariana. Meu amor, Pedro exclamou abraçando-a apertado. Que saudades! Você estava incrível nas entrevistas que vi online. Estou tão orgulhoso de você. Mariana retribuiu o abraço mecanicamente, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Por cima do ombro de Pedro, ela viu Gustavo se afastar discretamente, lançando-lhe um último olhar significativo antes de desaparecer na multidão. Os dias que se seguiram foram um exercício de dissimulação para Mariana. Durante o dia, ela mergulhava no trabalho, capitalizando o sucesso da campanha Renascença. À noite tentava agir normalmente com Pedro, mas cada gesto de carinho dele a fazia sentir-se ainda mais culpada. Suas noites eram povoadas por sonhos inquietos, onde se via dividida entre duas vidas. Uma de paixão e excitação com Gustavo, outra de estabilidade e conforto com Pedro. Acordava suada, sentindo-se perdida e confusa. Uma semana após seu retorno, Mariana não aguentava mais o peso do segredo. Decidiu que era hora de ser honesta, não apenas com Pedro, mas consigo mesma. Pedro,
Precisamos conversar, ela disse uma noite após o jantar. O tom de sua voz deve ter alarmado Pedro, porque ele imediatamente desligou a TV e se virou para ela, preocupação estampada em seu rosto. O que houve, Mari? Gustavo, Mariana respondeu, sua voz quase um sussurro. Meu diretor criativo. Pedro se levantou abruptamente, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Eu sabia. Eu senti que havia algo estranho nessa viagem. Como você pôde, Mariana? Depois de tudo que passamos juntos? As palavras de Pedro eram como facas, cada uma delas perfurando o coração de Mariana. Ela tentou explicar, falar sobre seus sentimentos conflitantes, sobre como tudo aconteceu, mas cada palavra parecia apenas piorar a situação. Eu te amo, Pedro, ela disse entre soluços, mas eu não sei mais o que sinto. Estou confusa. Pedro parou, olhando para ela com uma mistura de dor e descrença. Você não sabe o que sente? Depois de 3 anos juntos, depois de tudo que construímos, você não sabe? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de memórias e promessas agora quebradas. Finalmente Pedro falou, sua voz baixa e derrotada. Acho que você precisa de um tempo para pensar, Mariana, para decidir o que realmente quer. E eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Com essas palavras, ele pegou suas chaves e saiu do apartamento, deixando Mariana sozinha com sua culpa e confusão. Nos dias que se seguiram, Mariana se viu em um limbo emocional. Pedro havia se mudado temporariamente para a casa de um amigo, pedindo espaço para pensar. No trabalho, ela e Gustavo mantinham uma fachada de profissionalismo, mas a tensão entre eles era palpável. Uma noite, incapaz de suportar o silêncio de seu apartamento vazio, Mariana decidiu dar uma volta. Seus passos a levaram inconscientemente até um parque próximo, onde ela e Pedro costumavam passear nos fins de semana. Sentada em um banco, observando as famílias e casais que passavam, Mariana se perguntou como sua vida havia se complicado tanto em tão pouco tempo. Ela tinha tudo o que sempre quis: um relacionamento estável, uma carreira promissora. E agora, tudo parecia estar desmoronando. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Gustavo. Sinto sua falta. Podemos conversar? Mariana olhou para a mensagem, sentindo seu coração acelerar. Ela sabia que estava em uma encruzilhada. Sua decisão não afetaria apenas sua vida amorosa, mas também sua carreira e, mais importante, sua própria identidade. Quem ela realmente era? A mulher segura e estável que construiu uma vida com Pedro? Ou a apaixonada e ambiciosa que se sentia viva nos braços de Gustavo? Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, Mariana percebeu que a resposta não viria facilmente. Ela teria que mergulhar fundo em si mesma, enfrentar seus medos e desejos mais profundos, para encontrar o caminho que realmente queria seguir. Com mãos trêmulas, ela começou a digitar uma resposta, sabendo que suas próximas palavras poderiam mudar o curso de sua vida para sempre. Mariana olhou para o telefone em suas mãos, o cursor piscando impacientemente, aguardando sua resposta para Gustavo. Seus dedos pairaram sobre o teclado por um longo momento, antes de ela finalmente digitar. Precisamos conversar pessoalmente. Amanhã no café perto da agência às 7h. Enviada a mensagem, Mariana sentiu uma onda de determinação surgir dentro dela. Era hora de tomar as rédeas de sua vida, de fazer escolhas baseadas não no que os outros esperavam dela, mas no que ela realmente queria para si mesma. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao café antes do horário combinado. Enquanto esperava, repassou mentalmente tudo o que queria dizer. Quando Gustavo entrou, seu coração acelerou, mas ela manteve a compostura. Mariana, Gustavo começou sentando-se à sua frente. Por favor. Ela o interrompeu suavemente. Deixe-me falar primeiro. Gustavo assentiu, seus olhos fixos nela. Gustavo, o que aconteceu entre nós em Paris foi intenso, apaixonante e sim, mudou minha vida. Mariana começou, sua voz firme. Mas também me fez perceber muitas coisas sobre mim mesma, sobre o que eu realmente quero e preciso. Ela fez uma pausa, tomando um gole de seu café antes de continuar. Percebi que não posso construir minha felicidade sobre a infelicidade de outra pessoa. O que fizemos
Magoou profundamente o Pedro, alguém que sempre esteve ao meu lado, que me apoiou incondicionalmente. Gustavo tentou falar, mas Mariana ergueu a mão pedindo silêncio. Mas mais do que isso, percebi que estou em um momento da minha vida em que preciso me encontrar, me redescobrir. Não posso depender de um relacionamento, seja com você ou com o Pedro, para me definir ou me completar. Mariana viu a compreensão lentamente se formar nos olhos de Gustavo. Então, o que você está dizendo é... Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Estou dizendo que preciso de tempo. Tempo para mim mesma, para crescer como pessoa e como profissional. Não posso estar em um relacionamento agora, nem com você, nem com o Pedro. Gustavo recostou-se na cadeira, absorvendo as palavras de Mariana. Depois de um momento, ele falou, entendo, e admiro sua coragem, Mariana. Não deve ter sido uma decisão fácil. Não foi, ela confirmou, sentindo um peso ser tirado de seus ombros, mas é a decisão certa. Para todos nós. Eles conversaram por mais algum tempo, acertando como manteriam as coisas profissionais no trabalho. Quando se despediram, havia uma mistura de tristeza e respeito mútuo entre eles. Saindo do café, Mariana sentiu-se mais leve do que há semanas. Sua próxima parada era o apartamento de Pedro. A conversa com Pedro foi difícil, carregada de emoções. Houve lágrimas, recriminações, mas também momentos de compreensão e, finalmente, aceitação. Eu te amo, Pedro, Mariana disse segurando as mãos dele. E parte de mim sempre vai te amar. Mas neste momento, preciso me amar primeiro. Preciso descobrir quem sou fora de um relacionamento. Pedro, com os olhos marejados, assentiu lentamente. Eu entendo, Mari. Dói, mas... entendo. E por mais difícil que seja admitir, acho que também preciso desse tempo. Para curar, para crescer. Eles se abraçaram, um abraço longo e emocionado, marcando o fim de um capítulo em suas vidas e o início de outro. Nas semanas e meses que se seguiram, Mariana mergulhou em um processo de autodescoberta. Ela se dedicou ainda mais ao trabalho, assumindo projetos desafiadores e expandindo suas habilidades. Começou a praticar yoga e meditação, buscando equilíbrio emocional e espiritual. No trabalho, sua relação com Gustavo gradualmente se transformou em uma parceria profissional respeitosa e produtiva. Eles formavam uma equipe criativa formidável, canalizando a energia que antes era romântica para projetos inovadores que elevaram ainda mais o perfil da agência. Mariana também retomou velhos hobbies e descobriu novos interesses. Ela se inscreveu em um curso de fotografia, algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrava tempo. Aos poucos, começou a ver o mundo através de novas lentes, não apenas metaforicamente. Um ano depois de sua decisão no café, Mariana estava em seu apartamento, agora redecorado para refletir sua nova personalidade, quando recebeu um e-mail que mudaria mais uma vez o rumo de sua vida. Era um convite para liderar um projeto de marketing social na Índia, combinando suas habilidades em publicidade com seu recém-descoberto amor pela fotografia. Olhando pela janela, para o horizonte de São Paulo, Mariana sorriu. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente em paz consigo mesma e entusiasmada com as possibilidades que se abriam à sua frente. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Pedro. Via notícia sobre seu novo projeto na Índia. Parabéns, Mari. Você merece todo o sucesso do mundo. Mariana respondeu com um agradecimento sincero, feliz por terem conseguido manter uma amizade após tudo o que aconteceu. Enquanto se preparava para dormir naquela noite, Mariana refletiu sobre sua jornada. A campanha Renascença havia sido um ponto de virada em sua carreira, mas sua verdadeira renascença foi pessoal. Ela havia se redescoberto, renascido como uma versão mais forte, mais autêntica e mais feliz de si mesma. Com um sorriso nos lábios, Mariana adormeceu, ansiosa para o próximo capítulo de sua vida. Um capítulo que ela escreveria em suas próprios termos, seguindo seu próprio coração.